Boa noite a todos. Hoje é segunda-feira, dia 3 de agosto de 2026. Hoje vamos falar sobre um tema que impacta milhões de famílias, mas que é cercado de muitas dúvidas, preconceitos, muito sofrimento, a dependência química. E o papel da família nesse processo. Quando uma pessoa desenvolve uma dependência, quem sofre não é apenas ela. Pai, mãos, irmãos, todo mundo sofre junto. E muitas vezes sem saber como ajudar e entender os limites entre apoiar e acabar alimentando o problema. Para conversar sobre esse assunto, recebemos hoje aqui um especialista em dependência química, que vai compartilhar conhecimentos, esclarecer mitos e oferecer orientações práticas para quem vive essa realidade. Seja muito bem-vindo, Marco Fornali. Tudo bem, doutor? Boa noite. Boa noite, né? Boa noite a todos. Boa noite, Fabiano. É um prazer muito grande estar aqui com você e no que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Então, para começar, conte um pouco sobre a tua trajetória, o que levou a trabalhar com dependência química, como que foi esse processo, doutor? Desde o começo, então. Eu sempre fui um bom aluno, né? Eu sou assistente social, né, de origem, né? Sim. Eu era um bom aluno e gostava muito do curso. Aí me formei, né? E aí acabei passando num concurso. Você formou em que, doutor? Eu sou assistente social. Assistente social. De base. Mas depois eu fiz curso superior em medicina chinesa, fiz pós-graduação em família, né? Fiz tudo quanto é curso, né? Da área, curso de bioenergia, tudo. Eu fui fazendo que a minha instituição ela me ajudava, me dispensava e custeava parte desses cursos. Né? E daí eu aproveitei e me especializei. Estudei muitos anos, né? Uhum. Tenho pós-graduações de 3 anos. Né? A primeira pós-graduação que teve na América Latina, em dependência química, foi na PUC que eu fiz. Ah, que legal. Foi em 2002, se não me engano. Tá? Você conhece o doutor Laranjeira? Conheço. Meu psiquiatra está falando. Arthur né? Guerra, Laranjeira, doutora Sandra Esquivoleto, psiquiatra do Hospital de Clínica de São Paulo. Todos esses, né, esses dinossauros da profissão, né? Sim. Tá? Conheço todos, muito bons, inclusive. Agora, quanto tempo na área, doutor? 36 anos. E também o meu estágio, né? Quando eu fiz serviço social, já no primeiro ano, no segundo semestre, eu já fui fazer estágio. E daí eu fiz no Tribunal de Justiça, com a doutora Arlete Kubota, assim, muito bom estágio, e também na área de família. E lá eu percebi que o principal fator desestruturante da família, os fatores, né, eram a influência familiar e o alcoolismo. Então, sempre, desde aluno, né, a dependência química sempre me chamou a atenção. Depois fui para a prefeitura, fazer estágio na prefeitura, a mesma coisa também. Alcoolismo o tempo todo. E no serviço público eu comecei a perceber que o índice de alcoolismo é muito grande. Chega, eu calculo assim, a 17%. 17%, você vai falar 10%, ainda Não, mais então. De 10 a 14 da população em geral. Tá? No serviço público é 17%, e na polícia houve épocas que era 35%, eu não sei como está agora. Na polícia? Na polícia. Por que você acha isso, doutor? Estresse, né? Estresse? Muito estresse. Estresse pós-traumático. Estresse. Então, é bem complicado. Falando em dependência química, muitas pessoas enxergam como falta de vontade ou força de caráter, ou mau caratismo. Não, dependência química, assim, para você ter uma ideia, vamos imaginar assim. Vamos imaginar que a gente tem um armário e de um lado do armário você tem a cabeça de um tigre e do outro lado aparece o rabinho do tigre. Daí, o que tem atrás do armário? E todo mundo vai dizer que tem um tigre, né? Daí quando se tira o armário, tem um tigre, tem um jacaré, tem um elefante, tem uma cobra, tem uma aranha, tem macaco, tem tudo que você imaginar, tem lá. Então a dependência química ela é uma doença psicológica, psiquiátrica, familiar, social e espiritual. A dependência química é uma doença, mas não é só uma doença. Ela também é um comportamento. Mas ela não é só uma doença e um comportamento. Ela é mais que isso. Ela também é um sintoma. Muitas vezes ela é a projeção da loucura dos outros. Ou seja, o indivíduo precisa da droga para se acomodar naquela família disfuncional. Família disfuncional. Às vezes é a família que é disfuncional. Sim. Às vezes a família trata ele como um incapaz, como uma criança.
E daí, para se adaptar, né, ele acaba usando droga, usando álcool para poder se adaptar naquela família que está disfuncional. Então, eu quero deixar bem claro, né, para os nossos ouvintes que o dependente químico, para ele sair fora dessa situação, ele tem que se transformar. E a família tem que se transformar também, junto com ele. Uhum. Né? A família é o agente mantenedor da doença, o agente de transformação da realidade. Quando falamos em unidade biopsíquica, o que esse conceito significa na prática para quem trabalha com dependência química, doutor Marco? Olha, eu estou falando aqui da minha prática. Minha prática profissional de anos, né, de atendimento, de anos em comunidade terapêutica, não interno, né, trabalhando, né, internamente em comunidade terapêutica, que eu sempre fiz um trabalho voluntário, né, para ajudar. Então, o que eu percebo, o dependente químico, ele sempre está grudado com alguém. Ele é sempre uma unidade. Se você fala uma coisa para o dependente, alguém da família, normalmente é a mãe, mas às vezes é mãe, né? É o pai no papel de mãe, o irmão no papel de mãe, a esposa no papel de mãe, mas sempre alguém fazendo esse papel de mãe do dependente químico. Grudado com ele, simbiótico com ele. Então, só que veja, quando a criança nasce, né, ela precisa 100% da mãe, desde o momento da concepção. Ela dentro lá do útero materno, ela não faz nada de xixi, né? Não faz nada de cocô. A alimentação vem balanceada certinha. Tá? Ela precisa, umbilical, né? Isso. Então ela precisa, ela e a mãe são uma unidade. Sim. São um ser somente. Desde o momento da concepção. Então, quando a criança nasce, né? Então é a primeira separação. O médico corta, continua separando a criança da mãe. E assim ela vai se separando. Aí vem o momento, né, dos dentinhos. Então, quando a criança começa a ter o dentinho, ela começa a gatinhar. Ela começa a conquistar a identidade dela. Por isso que na palavra identidade tem dente ali no meio. Sim. Então ela não precisa tanto dessa mãe. Sim. Então ela vai, pega a maçã, põe na boca, ela gatinha, ela vai atrás da comida. O movimento natural, ela ir se separando da mãe. Sim. Né? Vem os dentinhos, a mãe desmama. Desmama, isso que eu ia falar. Isso. Então, veja, o movimento é sempre se separar da mãe. É ir quebrando essa unidade biopsíquica. Então a criança com 3 anos já não precisa 100% da mãe. Isso é bom a princípio, né? Isso lógico que é bom. Criança com 5 anos já não precisa 100%, precisa de 70% da mãe. Uhum. A criança com 8, 9 anos, ela já não precisa tanto da mãe. Ela começa a precisar do pai. Sim. Aí entra o pai nessa relação. Vamos voltar lá. 2 anos e meio, esse menininho, por exemplo, ele está andando no corredor. Daí ele vê o pai no banheiro. Daí ele olha para ele e vê que ele tem a mesma coisa que o pai. Então é outra quebra desta unidade biopsíquica. Ele se reconhece, né, igual o pai, pelo gênero masculino. Sim, masculino. Daí ele quebra mais essa unidade. Então cada vez essa criança, né? Isso é freudiano, né? Exato. Cada vez esse menino, ele vai quebrando, eu usei o exemplo de menino, ele vai quebrando essa unidade com a mãe. Uhum. Com 8, 9 anos, ele já precisa 70% do pai e 30% da mãe. E o pai dá amor à medida que dá limite. Eu não quero que saia, eu não quero que ande no meu carro, eu não quero que você ande com essas pessoas, não quero que você vá no posto, que você beba com esse pessoal. Então, o limite do pai, o amor do pai, a proteção do pai vai tirando esse filho dessa mãe e empurrando para o mundo. Entendi. Então, precisa um contrabalanço dessa função de mãe e dessa função de pai. Sim. Mas a droga se instaura nesse movimento, né, de desenvolvimento natural da sexualidade, inclusive, né? Sim. Vamos tentar deixar mais claro isso.
né? Muitas vezes, por não quebrar essa unidade com a mãe, o indivíduo começa a usar droga ou começa a beber, porque a droga ela retarda a idade mental. Por exemplo, vamos falar de idade mental. O alcoolista tem 50 anos, um alcoolista crônico. Então vai retardando a idade emocional e mental. Então ele já não é mais um adulto, passa a ser um adulto jovem, um adolescente, um pré-adolescente, e vem regredindo a idade mental até a fase criança, de 0 a 2 anos. No caso crônico, quando o alcoolismo é crônico, a idade cronológica do sujeito é 50 anos, mas a idade mental e emocional é de 2. Por isso que o indivíduo, ele anda, mas ele cambaleia. Por isso que ele faz a necessidade na roupa. Por isso que a esposa vai lá, ralha com ele no bar, engancha com ele, né? E ele suporta aquilo, atravessa a rua, senão o carro pega. Que idade mental esse sujeito tem? Eu não sei. 2, 3, 4 anos, né? E veja, essa transformação, ela se dá a nível morfológico, inclusive, porque o indivíduo vai se transformando num bebê. Então ele fica gordinho, ele fica vermelhinho, fica inchadinho, igual um bebê. Ele anda como um bebê, ele faz a necessidade como um bebê, ele é um bebedor. Um bebedor precisa de um cuidador. Bom, e o que acontece? Acontece que quando esse sujeito vai regredindo a idade mental dele, a pessoa que convive com ele, no processo de codependência, ela vai regredindo emocionalmente também. Ela passa a desempenhar o papel de mãe dele. Mas não é uma mãe, é uma mãe normal. Cuidadora. É uma mãe que ajuda o indivíduo, né? Ajuda esse pai a empurrar ele para o mundo. É uma mãe patológica. É uma mãe que gruda nele e domina ele. Sim. Então, o codependente e o dependente, os dois se dominam. É uma relação de posse, uma relação de poder. Não é uma relação de amor. O amor liberta. Sim. E esse indivíduo ele vem regredindo 5, 6 anos, 2 anos. Aí, veja, é patente você olhar no alcoolista crônico, ele não tem dente, porque ele está perdendo os dentes, está perdendo a identidade dele. E daí ele só mama. Por isso que fala, né? O cara tá mamado, tá? Por quê? Porque o alcoolismo, o álcool, ele não é uma bebida, ele é uma comida. Cada grama... É um alimento, né? Cada grama, cada ml de álcool é de 5 a 7 calorias. Por isso que o indivíduo, o alcoólico, né? Sim. O alcoolista, ele não precisa comer. Ele vai no bar, ele come lá um peixinho, daqueles peixinhos lá por semana. Aqueles peixes que ficam boiando, fica azul lá, aquelas vinas verde lá. Ele come 1, 2, mas ele só bebe. Por quê? Porque o álcool é uma comida. Tem falsa caloria. Mas é uma comida. Ele não precisa mais de comida. Assim como o bebê também não. Ele precisa de leite, mas ele não precisa de comida. Entendi. Então eu acho que deu para dar o exemplo que existe essa regressão. Sim. Mas ela não para dos 0 aos 2 anos. Essa regressão, né? Ele veio do útero. Ele precisa voltar para o útero. Você fala uma coisa como alguém precisa morrer, né? Sim. Então veja, ele precisa voltar para o útero. Então o que acontece? Então ele entra em posição fetal, né? Daí ele fica todo encolhidinho, ele só bebe, não come mais nada, igual um bebezinho, ele voltou, né? Voltou no tempo, né? E ele precisa entrar no útero da mãe, novamente, porque ele saiu de lá. Só que ele está com 50 anos, e está com 70 quilos, 80 quilos. Então ele morre, daí ele vai para o caixão. Porque o caixão simula o útero materno, é escuro, é pequenininho, como se fosse um útero materno. Você é freudiano ou uma corrente? Qual é teu pensamento? Ou... Não, veja, é a minha experiência. Eu vejo isso acontecer. Eu vim aqui para falar da minha experiência. Certo. Né? Então veja, o álcool ele faz isso, faz regredir a idade mental. E faz grudar. Alguém vai fazer esse papel de mãe, mas é uma mãe patológica. Entendi. Que por não entender, né, não se capacitar nessa área, ela acaba desempenhando o papel de mãe, mas é uma mãe mórbida, que soma para que o indivíduo morra e às vezes ela morre antes do indivíduo. Tá? Entendi. Já as outras drogas, crack, cocaína, maconha, ela vem regredindo a idade mental e larga lá de 13 até 17 anos.
Por isso que o indivíduo ele não vive para a família, ele vive da família, ele é agressivo, ele não assume responsabilidade. Manipulador, ele fica amigo dos filhos, em vez de ser o pai dos filhos, porque ele não tem limite, então ele não pode dar limite. Sim. Então é aquele sujeito que está lá com 50 anos, mas compra boné, chinelo. Boné, chinelo, skate, óculos escuro, som no máximo. Uma vez eu fui com meu filho ali na Praça do Gaúcho, meu filhinho tinha uns 5 anos. Boa da skate lá. O sorvete ali era muito bom. E o sujeito chegou com um Gol e abriu as portas assim. E ele tinha uns 50 anos, mais ou menos. Tirou um skate enorme, assim, o tênis do sujeito era desse tamanho. E ele ligou o som e abriu no máximo, e tocando Sepultura. Ninguém conseguia nem falar na praça. Então ele tá fora da idade cronológica. Entendi. É isso que a droga faz, ela é psicoativa. Ela muda a compreensão do real e muda a compreensão do sujeito de si mesmo. E ela regride a idade emocional e a idade mental. Isso com todo mundo. Quem usa droga, normalmente isso acontece, né? A droga ela é progressiva, incurável e fatal, porém passível de tratamento, né? Então é como se o sujeito é diabético. A doença é progressiva, incurável e fatal. Você acredita na abstinência completa, o único tratamento sendo a abstinência completa? Senão... Sim, tem que parar com tudo ou parar com tudo, ou no mínimo parar com tudo, né? É porque tem as pessoas que falam em redução de danos, né? Eu particularmente, é minha opinião. Eu também. Né? Você que tem um fundamento muito grande em filosofia, né? A gente estava conversando, né? Então cada um tem sua verdade, né? O que Sócrates disse? Que a verdade é construída a nível interno, a nível de pensamento. Então, cada um tem a sua verdade. É como diz Jesus, né? A verdade vos libertará, né? E a gente tem que libertar o paciente das drogas, então tem que largar tudo mesmo, né? A minha verdade é essa, né? Então, a minha verdade vem da experiência, do dia a dia. Quem eu caminhei também, com os médicos que eu caminhei também, na minha jornada, também sempre falam da abstinência completa, né? Sim. Né? E... Por que não podemos tratar apenas o uso da droga sem compreender a pessoa como um todo, o núcleo familiar e social? Sim, porque, como eu falei, a doença é biológica, psicológica, familiar, social e espiritual. Vou dar um exemplo bem legal, que eu acho que fica legal para o pessoal entender. No curso da pós-graduação que tive na PUC, né, eu tive aula com um dos melhores psicólogos, né, cognitivos comportamental do mundo, Dr. Alan Marlatt. Dr. Alan Marlatt. E ele... Alan Marlatt. Ele veio do Canadá para dar aula para gente. E então ele contou uma experiência que ele fez lá na Universidade do Canadá. Então ele estava estudando lá, dava aula e estudava lá. Então fizeram um bar experimental e distribuíram bebida, cerveja, chopp, né? E convidaram todos os alunos. E daí foi uma festa muito legal, daí todo mundo bebeu e se alcoolizou e brigaram e vomitaram, aquela coisa toda que, né, de jovem, né? Sim, só que essa bebida que estava sendo servida, ela foi feita no laboratório da própria universidade e não tinha álcool nenhum. E as pessoas se alcoolizaram. Né? Todo esse experimento, né, ele foi acompanhado, né, pelos psicólogos e cientistas da universidade, porque foi feito um bar de espelho, e daí tudo isso foi documentado. E a partir dessa experiência, que essa foi a base da tese dele de doutorado, provando que a dependência química é biológica também. É psicológica também. Além de biológica, ela é psicológica também. Então se vê como é complexa a dependência química. Porque ela tem o fator psiquiátrico, que precisa de medicação, né? Tem o biológico, o familiar, o social e o espiritual. Então, para algumas pessoas, o problema maior é o psiquiátrico. A doutora Sandra Schivoletto, do Hospital de Clínica de São Paulo, fez uma pesquisa durante muitos anos. E nessa pesquisa, ela demonstrou que cerca de 69% dos adultos, se não me engano, faz tempo que eu vi. Me perdoem se eu estiver errado, né? Eu vou estar errado, mas não muito errado. Tá? 69% dos adultos têm uma comorbidade psiquiátrica associada ao uso. 59% dos adolescentes têm uma comorbidade psiquiátrica associada ao uso. Então,
tem esse fator. Precisa da psiquiatria. Aliás, o tratamento se dá inicialmente pelo parecer médico. Então, precisa um parecer de um médico especialista na área. Né? Então, tem a questão psiquiátrica, a psicológica, familiar, social e espiritual. Uhum. Característica espiritual da situação. O que você pode me dizer assim sobre... Sobre a espiritualidade? Sobre a espiritualidade, isso. Tá. Então, eu gosto muito dessa área, né? Então, a gente pode dizer assim, ó, o indivíduo, ele entra nesse mundo, ele abandona tudo e a todos. Então, toda a vida dele centra-se para consumir e para conseguir a droga. A droga acaba se tornando o Deus da vida dele. Alcoolista, por exemplo, que faz idolatria ao álcool, né? Sim. Então, nós podemos fazer idolatria de diversas formas. Idolatrando o álcool, idolatrando um filho, idolatrando o dinheiro, idolatrando o sexo. Sim, verdade, né? verdade. Então, existem diversas formas de fazer idolatria. Então, o dependente químico, ele faz a idolatria da droga. Ele se abandona e se põe em posição de sacrifício. Tudo que contraria, tudo que contraria a vontade da divindade, seja como você conceber a divindade, né? Em contrapartida, se você pega e está conversando com uma mãe, né? Normalmente é a mãe, né? Mas um codependente pode ser um pai também, pode ser uma esposa. Você perguntar para essa mãe, para esse pai, para essa esposa do dependente, quanto tempo ela reza por dia? Ela vai dizer que reza meia hora, uma hora, e que dessa uma hora, meia hora por causa do esposo ou por causa do filho. Sim. E daí perguntar para ela quanto tempo ela pensa no filho, ou pensa no esposo, ela vai dizer que o dia inteiro, dia e noite. Dia e noite. Então, o codependente também faz idolatria. Então, são dois idólatras. Um faz idolatria da droga e o codependente faz a idolatria do dependente químico. Os dois se põem em posição de sacrifício, que desagrada a Deus. Entende? Entendi. Daí tem mais uma situação, né? Jesus era bom ou ruim? Rapidinho. Bom. Mas não era fraco, não era frouxo. Discordo. Ele era duro. Jesus não era bom. Era duro. E eu só posso falar de Jesus, né, com as palavras dele mesmo. Então, quando chega o rico para conversar com Jesus, na parábola lá do camelo passar pelo buraco de uma agulha, ele diz assim: bom mestre, como faço eu para estar no reino dos céus? Jesus olha para ele e fala: por que me chamas de bom? O único bom é Deus. Mas vá, não peque, não dê falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, fala todos os mandamentos. Daí o rico fala: mas isso eu já faço desde pequeno, mestre. Daí Jesus fala: então pega teus bens, doa aos pobres e me segue. Daí o rico baixa, né, o olhar e vai embora. Daí Jesus chama os apóstolos, né, e fala: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico estar no reino dos céus. Sim. Camelo era uma corda bem grossa de amarrar barco no porto. Tá. Não é o camelo dromedário. Tá. Tá? Mas o que eu quero falar disso? Eu quero falar do primeiro parágrafo. Quando o rico chega e diz assim: bom mestre, como faço eu para entrar no reino dos céus? Jesus fala: por que me chamas de bom? O único bom é Deus. E depois largue tudo e me siga. Só que daí o rico não consegue fazer isso, né? Sim. Muita gente não consegue fazer isso. Pois é. Então, veja. Então, o que acontece? O codependente fica fazendo o papel de bonzinho, de santo. Pois é. E quanto mais ele sofre, cuspindo na água benta, mais ele chama a atenção de todo mundo. Sim. E daí todo mundo olha: meu Deus, como aquela mãe sofre. Olha lá, olha o Fabiano aprontando, o Fabiano só faz isso, né? Vou usar você de exemplo. Bartolomeu, né? Olha o Bartolomeu, porque o Bartolomeu apronta, porque judia da mãe, porque bateu na mãe, porque bateu não sei o quê, porque gastou tudo, porque bateu o carro, e ela vai se santificando, ela vai sofrendo, sim, e fazendo o papel de boazinha. Então, enquanto ela continuar nesse papel de falsa santidade, né? O Bartolomeu vai continuar fazendo o papel de falso diabo. Entendi. Só que nem ela é santa e nem o Bartolomeu é diabo. Entendi. Os dois estão doentes. E os dois precisam de entendimento. Então as pessoas, elas não precisam, no primeiro momento, de atendimento. Elas precisam de entendimento. Entender a situação, né? Exato. Daí, se elas, depois do entendimento, elas não conseguem mudar, aí elas precisam de entendimento e de atendimento. Daí, no terceiro momento, se elas têm entendimento, têm atendimento e não conseguem mudar, daí elas precisam de medicamento. E daí, se elas não conseguem mudar de jeito nenhum, daí
infelizmente, é sepultamento. Sim. Ou internação, né? É. A internação chega nesse momento. A internação existe uma linha, né, de vídeo. Quem precisa de internamento e quem não precisa, né? Você sabe? Sim. Sobre isso. Veja, o internamento, né? O internamento é um ato médico. Então, a internação e a desinternação são atos médicos. Então, é o médico que avalia a situação, né? E normalmente, por exemplo, quando o indivíduo põe em risco a si mesmo e a terceiros, é caso de internação. Entendi. Então, daí o médico avaliza para que haja internamento. Suicídio Isso. lento, né? Risco, né? A droga sempre é um suicídio lento. O indivíduo apertou o botão. Não tão lento assim, né? Às vezes, eu já atendi, por exemplo, casos, né? Que os pais trouxeram uma moça e anos depois um rapaz. Ele não tinha 17 anos, usou maconha uma vez e ficou esquizofrênico. Uma vez. Sim. Né? Em 36 anos eu vi esses dois casos, mas eu vi. Você viu o caso de overdose também, doutor? Já vi diversos casos, né? E normalmente... Eu chamo ele de doutor, o Marco, não. Marco Fornari, que ele não gosta de doutor, fala que doutor é Deus. Doutor é Deus, tá? Todo mundo é doutor em alguma área, né? Todo mundo é doutor em alguma área, né? Você falou de overdose, né? Eu queria dar o exemplo do seguinte, né? Muitos pais e às vezes muitos profissionais que têm filhos com dependência química, eles querem entender por que o filho usa droga. Eles querem entender de qualquer jeito e fica e conversa e fala. É como se o sujeito fosse biólogo e quisesse entender do sapo. Entendi. Então ele vai estudar o sapo e vai estudar a reprodução do sapo, o tempo de vida do sapo, a pele do sapo, e tudo do sapo, o girino, quantas vezes ele reproduz por ano. Agora, para entender do sapo mesmo, para entender tudo do sapo, ele vai ter que matar o sapo, abrir o sapo para olhar por dentro. Entendi. Então é a mesma coisa. Então esses pais que querem entender o comportamento, aí o filho acaba morrendo, acaba tendo overdose. Não é por aí. Né? O dependente químico, ele não consegue parar de usar droga. Ele precisa de alguém de fora que pare ele. Ele precisa alguém que pare ele. Ele não consegue parar. Aliás, ele não consegue parar e não consegue separar de alguém. O indivíduo só usa droga se estiver usando alguém junto com a droga. Por isso que a pessoa que está no processo da codependência, grudada com ele, a pessoa sente que a vida é uma droga, se sente mal, se sente usado, fica depressivo, daí fica mal, tá? Daí a impressão que dá que quando aquela pessoa não suporta mais aquilo, aí o dependente despluga dela e pega o plug e põe lá na madrinha. E daí começa o processo com a madrinha de novo, e ela assume. Sempre tem alguém que vai assumir esse papel de bonzinho, entre aspas. Você diz madrinha de DNA e DNA. Não, madrinha, vamos supor assim, na avó. Daí ele vai na avó. Entendi. Daí ele acaba com a vida da avó, com o dinheiro da avó, com tudo. Aí a avó não aguenta mais, ele volta para a mãe ou vai no pai. Mas ele precisa de alguém que dê a infraestrutura para ele, mas o apoio para ele continuar usando. Sim. E todas essas pessoas, elas não fazem isso por mal. Elas fazem porque elas não têm o entendimento. Por isso que eu trabalho com capacitação. Eu coordeno o grupo, eu e o Sérgio, né? Sérgio Pampucci. Nós coordenamos um grupo na igreja lá, São José Trabalhador, todas as sextas-feiras, às 19 horas, um grupo de capacitação de familiares. Então, com diversos profissionais que trabalham para ajudar, né, na capacitação das famílias para vencer a dependência. Vencer o processo da dependência química, entender para poder daí dar conta disso. Eu te falei que eu vi num papagaio, né, quando começo a falar. É que eu não eu tô aprendendo com você, né? Então para mim é mais difícil de acompanhar assim, entendeu? Sim. Mas aqui. Mas dúvida você me pergunta, eu faço questão de esclarecer. Quando o paciente inicia o tratamento, quais dimensões precisam ser cuidadas além da abstinência? Você pode repetir? Quando um paciente inicia o tratamento, quais dimensões precisam ser cuidadas além da abstinência? É tudo que você estava falando, né? Eu acho que a gente tem que falar o que é um bom tratamento. Isso.
Você falou que era uns 6 meses, você acredita em 6 meses, né? Hoje em dia estão fazendo 4 meses, né? E veja, eu sou meio dinossauro, assim, da época, né, que tinha dinossauro andando por aí. No meu tempo, a gente internava o paciente 9 meses. 9 meses. Né? Então, então, o que eu vejo, assim, eu vou falar sobre a minha experiência, né, de olhar as coisas acontecendo para dentro do muro da comunidade terapêutica, tá? Então, o que eu vejo, de 45 a 60 dias, o paciente que usa maconha, daí parece que ele tomou o chá do Jatobon. Eu não quero, pai, que você gaste mais dinheiro, eu já aprendi tudo, agora eu vou dar conta, agora não sei o quê, e começa a manipular. E por que ele faz isso? Porque até aquela época ali, 45, 60 dias, mesmo estando internado, ele estava usando maconha, ele estava usando a maconha que estava no tecido adiposo, tá? Então começou a faltar maconha, daí o indivíduo, daí ele fica mais esperto, aí ele quer sair e tal. E o que eu percebo veja, eu não sou médico, né? Eu estou falando da experiência. E se você for conversar com os profissionais que convivem com os dependentes químicos, eles vão falar para você a mesma coisa. Porque a gente via acontecer, né? E a mesma coisa acontece lá por volta de 3 meses. Quando parece que dá virada de chave, assim. Uma virada de chave no indivíduo, porque daí parece que começa a faltar o crack que estava no organismo ou no espiritual do sujeito, sei lá, né? Parece que começa a faltar, e daí ele quer sair, ele não aguenta, ele fica, sabe? Então são momentos, assim, que a gente tem que sobremedicar, que a gente tem que conversar mais, atender mais o indivíduo, que era atendido 1, 2 vezes, daí você vai ter que conversar com ele 3, 4 vezes por semana, sabe? Aliás, o bom profissional que trabalha em comunidade terapêutica, ele trabalha muito mais no pátio do que em sala. Tá? No dia a dia, no convívio, né? No dia a dia, se alimentando junto, escutando as conversas e vendo o comportamento do sujeito. Porque, veja, o psiquiatra chega ali e às vezes ele tem que atender 20 pacientes no dia. Às vezes até mais, não sei quantos. Assim, eu vejo assim, né? Que atende bastante. Então, veja, e o dependente químico, ele imagina assim, um dado na tua frente. Ora, eu jogo o dado, ora é o número 2. Joga o dado de novo, é o número 3. Joga de volta, é o 5. Assim é o dependente químico. Ele fala com você uma coisa, tem um comportamento, com outro profissional é outro comportamento, com outro profissional é outro. Parece um camaleão. Ele vai se amoldando e vai falando para você aquilo que você quer escutar. Mas assim você não... A gente faz uma reunião toda semana. Não condena demais o dependente químico nisso? Não. Faz parte, é a psicodinâmica da doença. Entendi. Então, eu estou mostrando para você o lado do profissional. Pois é. Entendeu? E não condeno. Eu trabalho na área para ajudar a resgatar essas pessoas que têm um dom maravilhoso. Eu nunca vi, como estava te falando, nunca vi nenhum dependente químico burro. São extremamente sensíveis, extremamente inteligentes. Né? Então vale a pena lutar, vale a pena trabalhar nessa área, vale a pena ajudar a resgatar, né, essas pessoas. O que eu estava falando? Então faz parte, né, do comportamento. Quanto mais doente, mais manipulador. Então é natural que o indivíduo manipule. Daí quando ele vai desintoxicando, ele vai parando de manipular. Mas nós, profissionais, temos que trabalhar no pátio em e interdisciplinaridade. Então a gente fazia, e faz, a maioria das comunidades faz isso, faz reunião sobre os pacientes. Faz reunião para a gente conseguir entender aquele paciente. E daí a gente fica em choque com, olha, ele falou isso, ele disse isso, não é possível. E tal, para a gente conseguir entender o paciente para realmente poder ajudar. Por isso que precisa o profissional que trabalha no pátio, convivendo com o dependente químico, para poder, quando chega o psiquiatra, passar exatamente o comportamento do psiquiatra. Para o psiquiatra poder medicar, né, e diagnosticar corretamente. Porque vai ajudar o psiquiatra a compreender aquele sujeito. Entende? Entendi. Porque precisa um diagnóstico diferencial. Então, se uma medicação, a dosagem, tudo é diferente de paciente para paciente. Então, o psiquiatra, ele é meio assim um alquimista. Ele tem que acertar a medicação correta para cada paciente. Às vezes a medicação para um é uma, para outro dá efeito paradoxal.
Aí tem que usar outro tipo de droga para dar problema de fígado. Então, olha só, então ele vai ter que acertar. E nós, nem sempre a ciência tem recursos, às vezes é mais psicológico o tratamento, né? Como eu te falei, normalmente são esses 5 vértices: psiquiatria, psicologia, família, social e espiritual. Mas tem casos que é mais psiquiátrico, tem casos que é mais psicológico, tem casos que é mais espiritual. Sim. Né? Mas normalmente é meio dividido assim. Então a gente tem que trabalhar nesses 5 vértices. É como, por exemplo, né? Você veio de carro para cá, né, Bartolomeu? Então o carro tem que estar bom de pneu, tem que estar bom de caixa, tem que estar bom de luz, tem que estar bom de freio, tem que ter gasolina. Então tem que ter tudo, né? Sim. Se não tiver tudo, você não chega aqui. Não chega aqui. Então o tratamento ele tem que ser integral. Integral. E para ser integral, ele precisa ser disposto ao indivíduo de forma multi e interdisciplinar. A família é o pilar que sustenta todo esse edifício. E esse tratamento também é para a família. A família também é tratamento. Também é para a família. Entende? Então a comunidade que não trabalha a família, que não tem um especialista lá para atender família, para orientar a família. Não é uma reuniãozinha, uma vez cada 15 dias, de 15 minutos, todo mundo junto, cada um fala um pouquinho. Não. Tem que trabalhar essas questões, sabe? Tem que fazer grupos, tem que ajudar, fazer essa família se capacitar. É um processo. Não é só o dependente químico que tem que entrar num processo. A família tem que entrar num processo de transformação e de crescimento também. Entendi. Para daí, engrenagem com engrenagem. Sim. E quais são os erros mais comuns que as famílias cometem Pode dizer alguma coisa? Quando aponta para o sujeito, né? O culpado é você. Ah, tá. Pois é, daí tem 3 dedos para ela e um para cima para Deus ainda. Né? Então ninguém tem culpa. Todos têm responsabilidade. Cada um a sua responsabilidade. Cada um a sua responsabilidade. Seu papel, né? Cada um. Então, diferenciar isso tudo deve ser bem complicado, né? Pois é, como eu falei, a família também precisa de entendimento, né? É o complexo da questão da dependência química, bem complexo, né? Bem complexo. E é uma relação de poder, né? Relação de poder, doutor. Poder. Então, o dependente químico tem poder sobre os codependentes. E os codependentes têm poder. E ninguém se liberta. Fica naquela roda d'água, né? Vem a água e vira a roda, e vai a água. Os meus erros, perpetuando os meus erros, esperando um resultado diferente. Então é bem... uma profissão bem útil, né? Mas ela também é desgastante. Por isso que eu digo, né? Eu fiz muitos cursos, estudei muito. Você falou que você estudou medicina chinesa? Sim. Entendi. Como que é? É complicado. Quando eu comecei a atender, daí eu atendia, as famílias saíam melhores e eu ficava muito mal. Daí eu comecei a perceber que tinha um campo de energia, né? E que, sabe, que eu não conseguia dar conta. Daí eu fui fazer terapia. E daí eu não conseguia que as famílias mudassem, não conseguia que as famílias entendessem. Tinha alguns casos na minha instituição também, né? Tanto na prefeitura como também no Ministério Público. E daí todo mundo ficava olhando para mim e eu comecei a achar que eu era incompetente. Né? E eu comecei, mas eu falei, mas não é possível, eu era um bom aluno, passei num concurso, né? E tal, eu já tinha feito tanta coisa, eu tinha feito engenharia 3 anos, tinha feito história, licenciatura curta, e sempre passei em vestibular e... É meio a história do assistente social. Faz um monte de coisa, não dá certo em nada, daí vai ser assistente social. Né? Eu falei, mas não é possível, né? E comecei a me achar incompetente e daí fui fazer terapia. E daí paguei bem caro. E daí, sabe o que eu descobri na terapia? Eu era incompetente. É mesmo? Daí eu fui buscar competência. Sim. Daí fui fazer após, fui fazer cursos. E daí fui fazer medicina chinesa, daí não parei mais de estudar, para dar conta disso, para poder... Porque eu vejo assim, que ninguém sai ileso de uma relação. Sim. E se eu continuasse nessa área, trabalhando sem ter uma capacitação, eu ia ficar doente.
E daí não poderia ajudar as pessoas. Então eu tive que fazer curso de bioenergia, tive que fazer curso de medicina chinesa, eu sou mestre Reiki, eu fui para essa área também, para somar conhecimento e melhorar, né, o meu padrão. Misticismo, assim, um pouco, medicina chinesa ou não? Não. Medicina chinesa é milenar. É milenar, não tem nada de misticismo, não. É mesmo? É energia mesmo, tá? Energia, né? Energia, os campos. Os orientais trabalham com essas coisas, né? Existem aqueles aparelhos de acupuntura, eu tenho, se chega com agulha, que se põe aqui, dispara o aparelho, é centro de energia, são chakras, pequenos chakras, né? Então é muito legal, eu gostei bastante, me ajudou a entender. Aliás, me ajudou principalmente a me entender. Sim. Né, para poder ajudar os outros, né? Então, tudo o autoconhecimento para ajudar os outros é necessário, né? Sim. E cada vez eu tenho a certeza maior, assim, de que as pessoas precisam se capacitar para dar conta disso, que a família precisa se capacitar. Então, eu tenho exemplos, né, nesse grupo, as famílias capacitadas que se capacitam, então lá hoje para ajudar as outras famílias, tem médicos que frequentam o grupo, né? Tem advogados que frequentam o grupo e estão lá ajudando, né? As pessoas, né? Esse é o objetivo maior da vida da gente, é saber conseguir ajudar o próximo, né? Sim, pois é, mas o dependente químico ele precisa de ajuda, mas ele não precisa de cuidado leigo. Não, sim, é o que você falou, né? O cuidador... Ele precisa de um cuidado técnico, né? Só que essa pessoa que foi sugada nesse processo, ela acha que o cuidado de esposa, ou que o cuidado de mãe vai dar conta disso, e não vai. Ela tem que se capacitar para poder encaminhar esse paciente para tratamento. Então, o dependente químico, quando ele fica em casa, né, usando e abusando e manipulando, na casa dele ele está abandonado. Olha que interessante. Ele está abandonado em casa. Porque, na realidade, é como se você tivesse um paciente lá com pneumonia, né, sem tratamento, sendo cuidado por alguém que não tem conhecimento na área. Então ele está abandonado. Mesmo estando em casa, ele está abandonado. Então ele precisa que essa pessoa se habilite para essa pessoa poder encaminhar para o tratamento. Sim. E você fala também que as palavras, as ações valem muito mais do que as palavras. Né? Sim. Dar um sermão para um dependente químico vai passar, entrar por um ouvido, sair pelo outro. Não adianta nada, absolutamente nada. As ações já representam mais, né? O dependente químico, ele só escuta ações. E eu vou explicar para você por quê. Até 1980 não havia ainda a moderna tomografia. Então, nós achávamos, né? Porque, por exemplo, o alcoolismo é uma doença muito nova. Se não me engano, passou a ser caracterizada como doença a partir de 65, a Organização Mundial de Saúde. Caracterizou como uma doença progressiva, incurável e fatal, porém passível de tratamento. Né? Então, né? Então, até 80, a gente achava que o sujeito bebia porque ele tinha desvio de caráter, era sem vergonha, vagabundo, todas aquelas coisas do senso comum. Né? E então o que a gente fazia? Deixava ele dormir lá junto com os cavalos, no feno, e ele ficava lá e não tinha o que fazer. Né? E a gente achava que para ele se tornar um alcoolista crônico precisaria décadas bebendo. Hoje sabe-se que a criança que começa a beber com 12 anos, com 13 anos e meio é um crônico. Se começar com 15, com 20, começar com 20 vai ser com 30. Começar com 30 vai ser com 45. Se começar com 45, 50, talvez não seja. Então, eu quis dar um exemplo bem crasso. Tá? Que quanto mais cedo o indivíduo começa a usar droga, ou beber nesse caso, mais cedo se instala a tolerância e a dependência. Porque está em conjunto a formação da personalidade também. Daí complicou, né? Complicou. Então, veja. Se a gente pegar o cérebrozinho dessa criança com 12 anos, começou a beber, agora está com 13 anos e meio, quando passa na tomografia, diminuiu o tamanho do cérebro, se não me engano, 10%, e a principal área lesada é da escuta. Escuta. Tá? Então, o dependente não tem escuta. Além de tudo, ele tem lesão aqui no córtex frontal, né? Que é parte do cérebro responsável por entendimento, por planejamento,
por inibição, por senso de realidade, por criticidade. Por isso que o dependente químico não tem crítica. Sim, pois é. Então, o indivíduo, né, senso de perigo. Então, o indivíduo, quando ele tem lá, o homem, né, uns 25 anos, esse córtex aqui está mais formado. Daí o cara já não corre mais tanto com o carro, com a moto. Ele já não se põe em situação de risco, de perigo, porque o córtex está formado. Então, o que a droga faz? Acaba com a escuta do sujeito e prejudica o córtex frontal. Por isso que joga ele lá, por isso que ele torna-se um inconsequente, um surdo que não escuta ninguém. Sim. Você fala, não adianta. Não, então o que ele escuta? Ele escuta ações. As nossas ações é que o dependente químico escuta. E como a família não tem capacitação nessa área, ela não toma atitudes. Sim. Ela fica no discurso. Sim. No discurso. E fala para quem não escuta. Sim. Então daí não consegue dar conta. Daí todo mundo adoece. Entende? Todo mundo adoece. E o que você pode dizer pra gente dos grupos de narcóticos anônimos e alcoólicos anônimos, né? São É um milagre da humanidade, né? Grupo, eu sou suspeito em falar, pois eu coordeno um grupo. Então eu vejo assim, ó, que você tem que participar de grupo. Inclusive, por exemplo, quando o indivíduo acaba um tratamento, o que eu considero bom, eu não falei isso porque é um bom tratamento, né? Eu só comecei. Então o bom tratamento é uma internação por tempo indeterminado, pelo tempo que necessitar. Para alguns é 4 meses, para outros é 6 meses, para outros é 9 meses, para outros é 1 ano e meio. Pelo tempo que se houver necessário. Exatamente. Até que o psiquiatra dê alta. Né? Normalmente as famílias tiram antes. Depois é. Tá? Então, isso é um bom tratamento. Daí saiu de lá. A família teve esse tempo para se capacitar. Né? Que é aquele exemplo que eu dou sempre, né? Você está com o peixinho doente, tira o peixinho do aquário, põe num aquário hospital, limpa tudo aquilo, higieniza todo aquele aquáriozão grande, troca todas as pedras, põe remédio, deixa um mês funcionando lá. O peixinho tá bom, você bota no aquário que tá com a água boa. Tudo bem. Agora, se você pegar o peixinho e você colocou no aquário hospital, e o peixinho tá bem tudo, e colocar no aquário que tá lá cheio de bactéria ou de fungo, ele vai ficar doente novamente. Então a família tem que mudar. Então a família tem esse tempo para se capacitar, para mudar também, para compreender no fenômeno que ela está inserida. O Al-Anon entra nesse caso? Daí veja, o bom tratamento, aí o indivíduo saiu de lá, a família mudou, aí eu indico 90 dias de grupo todo dia. Depois, 2 vezes por semana. Daí, talvez 1 vez por semana. Aí, primeiro 90 dias, 90 reuniões. Por quê? Porque eu sou ruim? Não. Porque aí ele vai entrar em contato com uma segunda família. Com pessoas que passaram pelo processo, estão passando pelo processo. Então, ele vai fazer novas amizades, porque o indivíduo, ele aprende lá, ele ficou esse tempo lá, ele aprendeu algumas ferramentas. A principal ferramenta, que é que eles menos usam e que menos obedecem, é locais, hábitos e pessoas. Então o indivíduo sai de lá, mas frequenta o mesmo local, volta à amizade com as mesmas pessoas. Da ativa, né? Isso, então locais, hábitos e pessoas, se ele não mudar isso, né? Então não tem como, sabe? Ele acaba recaindo. Sim, hábitos, pessoas e lugares, né? Isso, então o que acontece? Então, aí vai entrar essa nova segunda família. Que é dos grupos de mutuajuda. Do grupo de mutuajuda, onde ele vai fazer amizade, ele vai aprender que ele pode participar de um churrasco sem bebida, que ele vai se divertir da mesma forma. Ele vai ter os padrinhos, pessoas que vão cuidar dele, que vão ajudar ele, que vão arrumar emprego para ele, se necessário, vão ajudar ele, vão dar todo o apoio, o alicerce para ele se separando da família, porque ele vai ter que se separar, ele vai ter que crescer. Uma hora vai ter que crescer, né? Porque emocionalmente, a droga jogou ele lá na idade mental, lá de criança ou de pré-adolescente. Então ele vai ter que começar a assumir, e daí ele vai sentir solidão, né? Então ele vai ter que dar conta, então daí isso vai suprir essa solidão dele. E nessa solidão que entra as fissuras, por exemplo? Não, a fissura é... o que eu vejo assim, a fissura é que nem o indivíduo está lá no mar e de repente vem a onda.
daí você tem que dar o pulinho, né? Então a fissura, se você não der o pulinho, você afoga, né? Pois é. Então a fissura é assim, ela vem, mas passa. ela passa. Você tem que suportar. Então, se você está sentindo fissura, procura o psiquiatra, sobremedica, muda a medicação, muda o horário que você está tomando a medicação. Às vezes é só horário, né? Está sentindo fissura, volta lá para a comunidade, fica lá uma semana na comunidade, né? Pede socorro, fala com o psicólogo, fala com o psiquiatra. É para isso que serve o grupo multi e interdisciplinar, para ajudar nesse momento. A hora que você para de usar droga, né? Muitas vezes você, em alguns momentos, vai sentir fissura. Vai passar pelos gatilhos que disparavam o uso, né? As reservas, né? Então, veja, a gente, depois que passa por esse processo, você vai ter que viver defensivamente. Defensivamente. Bonito isso, hein? Viver defensivamente. É bonito isso. Então, veja. Por exemplo, você está andando de carro, 11h30 da manhã. O que você vai fazer? Você não vai passar perto do colégio, né? Não. Se você passar perto do colégio, você vai passar devagar. Se você passar perto de aluno, você vai passar mais devagar ainda, né? Porque eles se empurram, um joga a mala do outro, empurra para a pista. Então, você tem que dirigir defensivamente. De preferência, você não passar por aquele local. Não é assim que a gente faz? Sim, exatamente. Então, evitar o caminho da biqueira. Isso, o dependente químico também vai ter que mudar o comportamento dele. Ele vai ter que viver defensivamente. Né? Quando você era solteiro, né, você ia num monte de lugar dançar, balada, sei lá, qualquer coisa, né, e tal. Né? Tá, depois que você casou, você não foi mais, né? Não é assim, você não passa nem perto. Né? Então, você também vive defensivamente. É que o dependente químico, ele acha que é a última bolacha do pacote, né? Porque não vou, porque não. Não é isso, é vitimismo, né? Ele se vitimiza muito, né? Todos nós temos um leãozinho para matar todo dia. Né? Eu tenho, como eu te falei, eu sou diabético, né? Eu gosto muito de doce, então eu não vou em festa de criança. Né? Eu também vivo defensivamente. Entendi. Então o dependente químico também vai ter que, né, criar estratégias para poder não recair, né? E alguma mensagem você tem para dizer para quem está começando no tratamento agora, assim, estão nos assistindo aí, o que você pode dizer para a pessoa que está começando a entrar em tratamento? Olha, daí depende. Por exemplo, se a pessoa está usando ou não? Não, vamos imaginar que ela parou de usar agora recentemente. Tá, frequentar grupo. Continuar com a medicação pelo menos por 5 anos depois do tratamento. É comum, assim, mais ou menos 5 anos, né? Só parar com a medicação com orientação médica, né? Não gostou do médico? O dependente químico tem essa coisa de chega uma hora não gosta mais do médico, ou não gosta do psicólogo. Muda de médico, muda de psicólogo, mas não pare de fazer acompanhamento psicológico nem psiquiátrico. Não pare de ir em grupo. Faça o exame toxicológico semanalmente ou quinzenalmente. Vai ajudar você. A família orientada, ela sabe disso. Né? Eu ensino as famílias, né? Eu oriento as famílias, o grupo orienta as famílias. Ajudar o indivíduo sempre fazer o toxicológico para acompanhar, para ajudar, entende? E a família orientada e capacitada, ela percebe o indivíduo quando o indivíduo vai recair. Ele mostra no comportamento que ele vai recair. Daí ela pode atuar e orientar para não deixar recair. Quando a família não está orientada, não tem o entendimento, então ela fica no campo do sermão, sabe? E tal, e não ajuda. E daí o indivíduo usa, e daí ele diz que vai parar. Não, eu paro, foi um lapso, e não sei o que, eu vou parar. E a família fica esperando ele parar e não consegue parar. O indivíduo precisa de alguém de fora que pare ele. Entende? É como uma criança. Nós temos 3 instâncias de personalidade: id, ego e superego. Id, ego e superego, sim. Isso. Então o id é uma criancinha que habita dentro da gente. Consciente. Que busca prazer sem responsabilidade. Que quer que a gente coma a pizza inteira. Né? Que quer que a gente corra com o carro. Aquela criança arteira.
que quer que a gente durma com todo mundo, né? Então é aquela criança busca prazer sem responsabilidade. E nós temos superego. Os superegos são os nossos avós, pais e avós ancestrais Que apontam, né? que habitam dentro da gente e que castram a gente. Então nós temos o id, né? Que quer que você faça tudo. E tem o superego que castra, quer que você não faça. E temos nós, que habitamos dentro de nós mesmos, que é o ego, Que é o regulador. que negocia. Negocia Com a criança arteira e com os velhos rabugentos que não querem que se faça nada. Então, a gente é como se fosse um 3 em 1. O dependente químico, ele tem essa instância, o ID, ele tem mais exacerbado do que as outras instâncias. Por isso que ele é um dependente químico, porque ele não tem limite, ele precisa de alguém de fora que dê limite. Tipo aquela criancinha que corre, né? E que precisa do que o pai dê um tapinha no traseiro. Porque não adianta falar. Ele vai correr, vai derrubar, vai quebrar, vai se machucar. Ele precisa de alguém que segure ele, que dê um chacoalhãozinho, que dê um tapinha. Precisa de alguém que freie ele, né? Ele precisa de limite. Mas ele precisa de limite, ele não precisa de limitação. E existe uma diferença muito grande entre limite e limitação. Você falou nos vídeos teus sobre isso, né? Isso. Então, o que é limite? Vamos supor, eu chego para a criança e digo para a criança, você pare de correr, pare de chutar bola dentro de casa que você vai quebrar o vaso. E a criança não tem noção de perigo, não tem. Então ela vai chutar, vai quebrar o vaso. Daí eu chego lá, você é burro, porque você não sei isso, você não sei o quê, você nunca vai ser nada da vida, porque eu te avisei, porque não sei o quê, isso não é limite. Limitação. Isso é limitação. A criança quebrou o vaso e eu quebrei a estima dela. Né? Agora um exemplo de limite. Quebrou o vaso, eu espero, a criança vem lá. Pai, quebrei o vaso. Filho, eu te avisei. E agora? Ou seja, devolvi a encrenca para a criança. O que vamos fazer? Eu vou colar, pai. Então cole. O pai sabe que não vai ficar bom. Mas a criança colou. Passou lá 2, 3 horas colando, vem mostrar para o pai. Não ficou bom. Então eu vou fazer o seguinte, filho. Eu vou comprar um vaso e vou descontar da sua mesada. Ou seja, o que a criança aprendeu? Ela aprendeu que quando ela não obedece, não tem limite, né? Acontece a desgraça. Não adianta ela querer arrumar que não fica legal e que ela tem que se responsabilizar pelo ato dela. Isso é limite. Então, quando a pessoa recebe limite, ela cresce com o limite. Quando recebe limitação, ela só recebe o trauma. Ela traumatiza e ela fica estacionada. Entendi. No emocional, entende? Entendi. Então, a família capacitada, ela pode dar limite, ela pode ajudar o sujeito a crescer, se responsabilizar pelos atos dele. Ok? Então, esse é meu conselho. O conselho que, para o dependente químico, obedeça os pareceres profissionais. Ajude a sua família e cobre da sua família que participe de grupos. De grupo de capacitação. Qualquer grupo. Todos os grupos são bons. Todos os grupos são bons. É que nem sapato. Sapato é mais legal para a pessoa aquele, para o outro é o outro, para o outro é outra cor. Né? Sabe? Aonde a pessoa se sentir melhor. Mas todos os grupos são bons. Assim como o grupo nosso lá, eu considero que é um grupo bom, mas tem outros grupos que eu considero grupos muito bons também. Do meu grupo, às vezes as pessoas saem para ir para outro grupo, do outro grupo saem para vir para o meu. Então a gente se ajuda e auxilia, né? O senhor Marco Fornali, Fabiano Bartolomeu e eu. Doutor, obrigado pela experiência. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande e o grupo está aberto, né? Sim. Para todos que precisarem na igreja. Eu vou deixar eu vou deixar daí com o Bartolomeu o telefone do grupo, é o Grupo Alcance. Funciona todas as sextas-feiras, né? Às 19 horas na igreja São José Trabalhador. Meu telefone é 99811 7024. Vamos colocar isso na legenda. Isso, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por você, eu poder participar. Muito obrigado, Bartolomeu. Obrigado a você, doutor. Tá bom? Doutor não, né? Doutor é Deus. Doutor é Deus. Tá bom, tá certo. Perfeito. Forte abraço, doutor.